Clarice Toledo, Jandira Meyer Azevedo e Mirabô Joaquim Ludovico. São os 3 ilustres que compõem agora o quadro aqui do Museu Histórico Tuani Toledo da Câmara de Pouso Alegre. E hoje foi feito o descerramento e inauguração desses novos nomes aqui no quadro de ilustre, com a presença das famílias e de diversas personalidades da cidade. Eu vou falar agora com o presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, vereador Reverendo Dionísio, que foi aí um dos responsáveis pelas escolhas dos novos nomes aqui no nosso quadro de ilustres. Presidente, fala pra gente como que foi escolher esses ilustres para compor o quadro. Nós temos essa galeria dos ilustres e há um bom tempo não trazíamos para cá nenhum nome novo. E eu lancei o desafio para a Academia Pouso Alegrense de Letras, em primeiro lugar, logo no início desse ano, para fazer um trabalho, para levantar nomes que poderiam, pela vida notável que tiveram, fazer parte dessa nossa galeria. E depois de várias reuniões e muitos nomes foram trazidos para discussão, e no final a escolha caiu sobre 3 pessoas muito notáveis: Clarice Toledo, Mirabô e Jandira Meyer. E uma feliz coincidência, 2 mulheres e um homem, né? Lembrando que na galeria anterior nós tínhamos apenas uma mulher, né, entre muitos homens, agora serão 3 mulheres. E o novo homem que foi trazido para a galeria é negro, né? Então faz parte do espírito do nosso tempo, o espírito livre da reflexão da Academia Pouso Alegrense de Letras e depois de um outro grupo de movimento negro também firme, participando dos negros empreendedores que deram a contribuição, e assim montamos as histórias, né? Recontamos, melhor dizendo, recordamos essa história e colocamos em documentos aqui do museu, e hoje temos a alegria de descerrar estas fotos que ficarão aqui para serem vistas por muitos em nosso Museu Tuani Toledo, aqui da Câmara Municipal. E olhar para essa galeria dos ilustres é lembrar que, se eles se tornaram notáveis, você e eu, de alguma forma, também podemos nos tornar notáveis. Se você usar bem seus dons, sua genialidade, se eu conseguir usar os meus dons e a minha genialidade, nós vamos nos tornar também notáveis nesta vida. E quem é que vai sair ganhando? A nossa cidade. Se todos se tornarem notáveis, é Pouso Alegre que vai se tornar grande, cada vez maior, mais vista no contexto de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Viva Pouso Alegre, viva a Câmara Municipal, viva os notáveis e as notáveis da nossa terra, viva você que participa conosco aqui no Museu Tuani Toledo. Eu vou falar agora com Marcelo Toledo, que é sobrinho neto da Clarice Toledo, que entrou aqui para a nossa lista de ilustres do Museu Histórico Tuani Toledo. Que também é Toledo, ó, o museu também é Toledo. Fala pra gente um pouquinho sobre a sua satisfação de ter o nome da sua tia-avó aqui nesse quadro, mais uma mulher que antes só tinha Prisciliana, e agora temos mais 2 mulheres. É um grande prazer, né? E pelo tudo que a minha tia representou pela educação aqui nessa cidade, porque ela trabalhou a vida inteira pela educação aqui, sem faltar um único dia de serviço. É isso que eu acho muito lindo na história dela. Se ela ficou doente, ela trabalhou doente mesmo, né? E muitas escolas, quem pôde acompanhar o currículo dela, é bem grande, né? E eu fico muito satisfeito. E fala pra mim, uma lembrança que você tem da sua tia-avó. A lembrança que eu tenho é sempre de bons conselhos, e sempre ela dizia calma e elegância. Eu vou falar agora com o Sérgio, que é neto da Jandira Meyer, que é um dos nomes que entrou aqui para o nosso quadro de pessoas muito especiais da nossa cidade. Agora eu vou conversar com ele para saber o que ele achou dessa homenagem para a avó dele. Eu acho muito bacana, merecida, e ela estaria muito feliz com essa homenagem, porque ela fez bastante por Pouso Alegre, sabe? E eu acho que feliz daqueles que vão no passado
pegar exemplos bons para botarem em prática no presente e deixarem para o futuro, né? Qual que é a melhor lembrança que você tem da sua avó? A rabanada de Natal. Era muito bom. O carinho que ela me acordava de manhã. O carneirinho branco que ela chamava, porque eu sou muito branquinho, né? E gatinhava, eu gatinhei até 9 anos. Ela acordava a gente falando assim, bom dia, flor do dia. Eu bem que te dizia que o dia amanhecia. Já acordava fazendo poesia? Rimando, brincando, sempre muito espirituosa, com tudo. Acreditava na vida extra-terra. Ela era muito à frente do tempo dela. Eu tenho muita saudade, muito carinho, muita saudade, muita gratidão. Porque, como eu falei, com o exemplo do passado, dos nossos antepassados, que nós somos as pessoas que somos hoje e podemos transmitir essa experiência para as gerações que estão vindo, né? E esse é um belo momento de se perpetuar uma história. Porque dizem que o Brasil não tem muita memória, né? Pouso Alegre vai na contramão dessa teoria, né? Mostrando que tem memória, que preza e que respeita os que vieram antes da gente, né? É por aí que eu agradeço muito esse carinho e pelo que eu conheço e conheci, a minha avó deve estar dando gargalhada no céu, junto com os irmãos, junto com as outras personalidades que estão nessa galeria, o irmão, né, o filho, tá tudo. Agora eu vou falar com o doutor Amaury Ludovico, nosso amigo aqui na Câmara Municipal, que também tem aí o nome do seu vô, Mirabô, aqui na nossa lista de ilustres. Fala pra gente o que significa o nome do seu avô aqui no nosso quadro de ilustres. É muito importante, é o início de toda uma história de uma raça negra sendo valorizada. Eu quero agradecer muito os responsáveis aqui do Museu Mike, o reverendo Dionísio, a equipe de comunicação por estar registrando esse momento. E eu tenho certeza que vai servir de exemplo e referência para que outras pessoas também se motivem para que possam estar juntos construindo um mundo melhor. Então a grande importância desse momento histórico, né, que as crianças, os jovens, todos que passarem aqui pelo museu possam também ter esse conhecimento e saber que a cidade ela é construída por muitas mãos e isso que torna a vida mais bonita. Conta pra gente uma lembrança que o senhor tem com o seu vô. O meu avô era uma pessoa assim, muito divertida. Ele era até convidado para velório para ficar contando piadas. Às vezes o pessoal esquecia até do defunto lá no canto. Mas eu lembro que o que me marcou muito, né, um fato histórico, que na época da morte do Tancredo Neves, ele estava em coma lá em casa. E eu todos os dias eu chegava, mesmo sabendo que ele estava em coma, eu sentava lá na cama e ia contar da minha juventude, né? Das aventuras, das histórias. E quando eu falei para ele da morte do Tancredo Neves, eu lembro que desceu uma lágrima do olho dele. Ele estava ouvindo. E aquilo foi muito emocionante e me marcou, porque eu falei, puxa vida. Então tudo que eu estou contando aqui, ele está guardando. E eu aprendi muito com ele, porque eu ia com ele para o palácio, né? E ali a gente ia aprendendo etiqueta, ia aprendendo a caligrafia, ia aprendendo muitas coisas, né? A esse trato com as outras pessoas. E por falar em pessoas ilustres, eu vou falar agora com a dona Estela Saponara, que é a presidente da Academia Pouso Alegrense de Letras. Dona Estela, fala pra gente como que a senhora se sente com esse trabalho, primeiro da escolha dos nomes e depois por termos mais duas mulheres. Antes tínhamos só a Prisciliana e agora temos mais dois nomes femininos. Exatamente, eu me sinto muito feliz, muito gratificante, né, o trabalho. E porque mais duas mulheres é uma coisa muito importante, né? Porque as mulheres são muito importantes no nosso planeta, no nosso mundo, né? E então faltava mesmo, né? Tava só a Prisciliana, aí a gente colocou a Clarice Toledo, a Jandira Meyer, né? E o nosso querido Mirabô também, né? Que fez parte aí
compôs o trio, né? Mas as mulheres, a presença das mulheres é muito importante, né? Em qualquer galeria de fotos de personalidades. Então foi muito bom, está sendo muito bom para mim. Eu vou falar agora com o diretor aqui do nosso Museu da Câmara de Pouso Alegre, o Mike Risselli, que vai contar pra gente aqui a importância dessa Galeria dos Ilustres. Oi Cindy, oi pessoal da TV Câmara que nos acompanha. A Galeria dos Pouso-Alegrenses Ilustres foi um dos primeiros espaços idealizados pelo Alexandre de Araújo, né, quando fundou o museu, lá em 1984. O Alexandre, ele partilhava dessa, vamos dizer assim, desse costume, dessa cultura de valorizar os filhos da terra. Então isso, nas gerações, vamos dizer assim, nas gerações mais antigas, era algo assim muito comum, da valorização dos filhos da terra, dos nascidos em Pouso Alegre, que fizeram algo de destaque, algo de relevância. Então, o museu, né, os museus de modo geral, eles procuram preservar também as memórias das pessoas do local. Mas eu creio que é importante também, né, a preservação das histórias de pessoas que muitas vezes não nasceram em Pouso Alegre também, mas vieram de outros locais e fizeram sua história aqui, né? Porque Pouso Alegre também é uma cidade muito plural, tem gente de várias procedências, então aqui a gente também precisa ter histórias de outras pessoas. E é o que a gente procura também fazer em todo o espaço do museu, estar atento aí às histórias da comunidade de modo geral. Então aqui a gente tem algumas histórias na Galeria de Pouso Alegrenses Ilustres, que foi um espaço criado pelo Alexandre, que a gente nunca mais mexeu, né? Agora esse ano o presidente, por indicação dele, foram colocados esses 3 quadros, que são pessoas que merecem realmente, que têm história para contar, mas vale lembrar que todo mundo, né, tem a sua história e o museu ele procura valorizar também a história de todas as pessoas. Como disse mesmo o nosso presidente, todo mundo, todo pouso-alegrense pode vir a estar nesse quadro aqui um dia, né? Então vamos fazer a nossa parte, né, Mike? Com certeza. O museu ele precisa ser cada vez mais um espaço de identidade, as pessoas se verem no museu, se encontrarem. Então, não apenas quando vê uma foto, mas às vezes também quando vê um objeto e pode conhecer várias histórias relacionadas à família, né? Muitas vezes se lembra de algum fato acontecido. Eu, por exemplo, tenho uma memória afetiva muito grande com fogão a lenha, que me lembra muito da minha avó. Então, a gente escuta muitas histórias assim. Então, o museu ele desperta essas histórias, ele desperta essa preservação, essa consciência de que a gente precisa conhecer a nossa história, precisa valorizar as pessoas, né, valorizar essas histórias de vida, que são essas histórias do dia a dia, né, que constroem mesmo a história mesmo, que fazem aí a nossa cidade ser o que ela é. É isso aí, então venha conhecer a Galeria de Ilustres e venha visitar o museu e conhecer um pouco mais da história de Pouso Alegre.